Deixa o sol entrar. Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez. E como eu disse, hoje uma convidada muito especial. Ela é sacerdotisa e elder da tradição diânica nemorenses. Aqui tem um i, mas é nemorenses. Ok, perfeito. Ela é sacerdotisa da tradição garneriana, ordenada na Fellowship of Isis. É taróloga, terapeuta, artista, artesã, podcast, podbruxa e por aí vai, youtuber, né? E no meio pagão, ela já está há mais de 20 anos. Gente, pagão não quer dizer demônio. Pagão quer dizer que tem tradições antes da era cristã. É isso que quer dizer. Vamos deixar isso claro, não é? Porque esse é um espaço de cultura, é um espaço de educação também. Então a gente tem que normatizar aquilo que já é normatizado naturalmente, mas que dentro da cultura, dentro da percepção das pessoas, pode parecer algo, né, diferente, portanto assustador. Então a gente traz essas pessoas para que a gente tenha a oportunidade de aprender com elas, ok? E hoje eu tenho Cláudia Issa, uma sacerdotisa maravilhosa, uma pessoa porque eu tenho muito carinho. Obrigado por estar aqui, obrigado porque você traz o conhecimento, né, de uma área que muitas vezes é desconhecido do grande público. Sim, acaba sendo uma... ainda há um pouco de receio quando se fala pagão, né? Fala assim, não é batizado, né? Ou a confusão que se faz é muito grande com o termo pagão e a associação de que é uma pessoa que é não batizada porque é como a Igreja Católica assim entendeu. Claro. Na verdade, pagão são todas as pessoas que acabam sendo de uma religiosidade que se volta à terra. Então, e anterior ao que nós entendemos como cristianismo. Isso, anterior, né? Então existem muitas formas ancestralidade de religiosidade que são mais antigas e que se voltam a uma cultura do campo, né? O que quer dizer pagão? Quer dizer paganos, quer dizer do campo. Do campo. Então, que tenham esse culto à natureza em sua base, em sua formação, como na estrutura da sua religiosidade tem esse tiquinho aí da natureza. Eu ministro um curso há muitos anos, e é um curso de tarô, que é o curso de intuição através dos 22 arcanos, que é um curso de imersão, a pessoa tem uma conexão espiritual com cada arcano e tudo mais. E antes de qualquer coisa, quando passa a parte teórica do curso, que é ministrado até online, hoje em dia que ninguém mais tem tempo daqueles cursos longos, teóricos, né? A primeira coisa que eu faço é a iniciação dos elementos. Porque sem essa conexão é impossível, né? Você acaba sim, você sabe que os elementos eles fazem parte da natureza, fazem parte daquilo que nós somos. Então, realmente, acaba sendo muito difícil falar de bruxaria sem falar sobre os elementos, né? É impossível. Não dá. É impossível. Uma vez eu estava com um grupo numa mata e nós chegamos onde tinha uma plantação imensa de bambus. E fazendo 1000 rituais, 1000 coisas, 1000 tudo. Eu falei, gente, olha, vocês são jovens, eu respeito a busca de vocês, eu acho que está certo o caminho, não existe caminho errado, mas vocês acreditam no que vocês fazem? Como assim? Porque são tantos rituais, por que vocês não fazem dessa forma? Olha, você tem um bambu, você tem um elemento ar, certo? Então é o seguinte, se no elemento ar tem o bambu, então o bambu simplesmente ele cede. Você faz isso, todos nós que praticamos as artes, né, nós conhecemos essa técnica. E o bambu desceu, quando o bambu desceu eles ficaram... Falaram, gente, como é que vocês podem se assustar com uma coisa tão natural quanto os elementos?
Como é que vocês assustam? Então, de que magia vocês estão falando? Qual é o aprendizado de magia que vocês têm? Não, e é muito, muito normal quando a gente fala sobre tradições, sobre caminhos espirituais, né? Então, muito se busca no externo, O externo. ao invés de a busca ser para dentro. Você não acha que buscam muito na questão Você não acha que buscam muito na questão quase que do fantástico, quase que na questão do fantástico, na questão do impossível, como se fosse algo completamente sobrenatural, como se fosse uma coisa assim meio hollywoodiana? Você vê dessa forma? Muita gente acaba entrando, né, em caminhos espirituais porque vêem todas essas questões que são colocadas em Hollywood, né? Porém, quando a pessoa chega até mim, que eu sou sacerdotisa, tenho um grupo, estou à frente de 2 tradições, Claro. E as pessoas vêm, querem saber mais sobre caminhos espirituais, como a Wicca, que é o que eu faço parte, eu simplesmente falo, olha, gente, a Wicca e a bruxaria, ela é uma religião centrada na natureza. Então, se ela é uma religião centrada na natureza, não dá pra gente não seguir as leis da natureza. A natureza, sim. Então, você coloca esse vaso de planta aqui, ele vai levitar de alguma forma? Não, ele sofre a ação da gravidade. Então, nós estamos sobre as leis da natureza. E nada vai acontecer que não esteja dentro das leis da natureza. É perfeita a sua colocação. Né? Perfeita a sua colocação. Não tem como. Não tem como, porque seria um contrassenso. Exato. Seria um contrassenso. Com certeza. Porque, claro, que se trabalha a manipulação energética. Mas isso não é um circo. Sim, não é Não não é para circo. fazer malabarismo, Malabarismo, né? nem espetáculo de mágica, Como né? surge para você esse chamado? Porque muitas pessoas são chamadas para magia, para bruxaria, enfim. Mais uma vez, gente, magia, bruxaria, no sentido de culto à natureza, né? Ancestralidade. Chamem como quiserem, mas é ancestralidade. Então você tem ancestralidade africana, você tem o candomblé, você tem Claro, umbanda, vários caminhos. você tem a ancestralidade europeia, que vem o Wicca, vem muitas outras tradições, né? A gente recebe muitas pessoas, tanto aqui como eu recebo também na Vibe Mundial, pessoas que vêm das mais variadas tradições, né? Claro. E todas têm o seu fundamento na ancestralidade. Mas então muitas pessoas vêm para essa questão da cultura, da magia, né? Que é uma cultura que passa de forma oral, né? Muito pouca coisa tem escrito isso. Sim. Isso eu venho de uma família que tinham praticantes, enfim. Eu sou um praticante das artes, mas então muitas pessoas vêm não só como um praticante, ela vem também como uma sacerdotisa, um sacerdote, que além dela fazer a prática dela normal ali, ela também acaba assumindo responsabilidade de uma casa, de um couve, seja o que for. Então você não só veio para a prática, mas você também veio para ensinar, veio para compartilhar e também, no caso, como sacerdotisa, você também reverencia determinadas chamamos de entidades? Não. Ou chamamos de deidades? Deidades. Chamamos de deidades, ok. Deidades. É porque são várias tradições, por isso que eu pergunto, no seu caso. Na Wicca, que é a religião que eu sigo, que é o que é denominado como a religião da bruxaria, o que a gente fala que a gente sente o chamado, é o chamado da deusa. Então, esse chamado desse sagrado feminino que fala, que toca dentro e que mexe com aquilo que você realmente sente e acredita. Eu cresci numa família católica, cristã, e que até então todo mundo seguia essa mesma orientação espiritual. Mas aquele papel de um deus masculino
homem, barbudo, velhinho, com aquela túnica branca que está no céu, distante, para mim sempre soou um tanto quanto distante demais. E não dava eco dentro daquilo que eu sentia, não dava aquele aquecimento no coração que a gente fala. E foi bem nova, quando eu estava com, acho que 11 anos, eu estava na escola e crescendo numa família católica, o professor de organização social e política, que não existe mais nem essa matéria, isso entrega a idade. É entrega, eu não fiz essa matéria, eu não conheço. Ele chegou e falou assim, que na época em que o primeiro homem saiu do globo terrestre, a ideia que o homem tinha sobre o conceito de Deus e divindade era que o homem estava na terra e Deus estava no céu. E se o homem saiu da terra e foi para o céu, ou seja, a primeira coisa que perguntaram para ele é: e aí, você viu Deus? E ele respondeu: sim, e ela era negra. E aí quando ele falou: opa, como assim? Ela, negra, como? Aquele conceito... Madonna negra, né? Xamanismo. Mas aquele conceito masculino, distante, quebrou. E ali eu falei, opa, primeiro sinal, tem alguma coisa aí que fez sentido. Caucasiano, é todo patriarcado, é todo uma... Para mim já fez maior sentido, então eu falei, não, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa a mais. Tem alguma coisa a mais. E aí foi toda uma busca entre caminhos espirituais, esotéricos, para poder achar realmente esse caminho da deusa. Porque daí vem o sacerdócio. Sim, aí o sacerdócio ele vem através da minha busca por uma tradição. Sim. Então não é só eu poderia ser uma praticante solitária de Wicca e ter as minhas práticas, mas eu fui buscar uma tradição. Esse é um assunto que levaria horas, não é? Mas nós temos que fazer um pequeno intervalo, segura um pouquinho, que agora a gente volta para a continuidade. Até já. Deixa o sol entrar. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda! Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual, os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Deixa o sol entrar, o sol entrar. Deixa o sol entrar. Olá, meus queridos, minhas queridas, estamos de volta, não é? Com essa sacerdotisa linda, Cláudia Issa. E vamos, né, dar seguimento aqui ao nosso bate-papo. Gente, como assim? Né? Como tem sido essa vivência com tudo isso junto? É sacerdotisa, é terapeuta e artista, né? Como que fica isso? Qual que é o maior desafio que isso te traz profissionalmente? Olha, eu diria que os desafios profissionalmente são os mesmos de qualquer outra profissão, né? Da gente poder fazer... Só que não. Não vem com essa não. Não é tão simples, a gente sabe que não é. Mas é que quando você a gente é mulher, faz... você é jovem, você é bonita, você tem a sua vida. Como é que tudo isso fica junto e misturado? Como é que isso funciona? É que eu não sei como não ficar tudo junto misturado. Entendi. Né? A gente... É que é tão mais natural para mim. Sim. Né? Já é algo que Perfeito. eu vivo isso. Então não tem...
Não tem como. É a rotina do dia a dia. Como né? alguém perguntou pra mim quando eu era criança, mas você vê anjo? Eu falo, por que você não vê não? Olha que estranho, ela não vê. Né? Então, são questões que você fala assim, mas é a minha rotina, é o meu dia a dia, é isso que eu vivo, então não tem como eu me Claro. desassociar, né, dessa imagem de Perfeito. ser a bruxa, de ser a terapeuta, é tudo junto e a gente vai lidando E vamos que com vamos. E isso aí surge o tudo. podcast. O podcast, Bruxa. o Pod Bruxa. Olha Esse só. é o meu bebezinho, né? Como tem sido essa experiência para você? O Pod Bruxa surgiu assim na junção bem na pandemia, né? Então foi algo que eu me reunia com as minhas amigas para a gente bater papo virtualmente. Então abria a câmera do WhatsApp, colocava 7 ou 8 pessoas, tudo falando ao mesmo tempo. E a gente tendo N assuntos, N coisas que a gente já viveu, já vivenciou e conversando mesmo. E aí eu parei e falei assim, nossa, isso se a gente leva para outras pessoas, a nossa experiência, a nossa vivência, as outras pessoas podem se sentir também espelhadas. E... Se você fala, alguém escuta. Exato, né? De você ter alguém que esteja ali passando pelas mesmas coisas que você passa. E não das pessoas olharem, né? Porque falar, você é sacerdotisa, né? Já tem tantos anos. Eu falo, gente, exatamente, por eu ter tantos anos, já vivi muitas coisas que vocês que estão começando agora podem estar vivendo agora. E muitas pessoas hoje em dia têm, mas é certo, é normal, é isso, é aquilo outro, ficam cheios de dúvidas e que quando escutam alguém que já passou por uma trajetória, falar assim, é normal acontecer essas circunstâncias. Não que a gente tenha todas as respostas não, também, né? Mas a pessoa fala, ai, nossa, não me sinto tão sozinha. Sim. Né? Então é uma forma de sentir uma extensão de um grupo de amigas para onde as pessoas que gostam do tema paganismo, bruxaria, esoterismo, ficção, enfim, que extrapole, né? Se sintam recebidas, se sintam acolhidas. Nesse meio que você transita, assim como o meio que eu transito, que é muito parecido, nós acabamos por ter contato com muitas pessoas, com muitas tradições, com muitas coisas. E a gente se surpreende às vezes, né? Graças a Deus, né? Ou aos deuses, a deusa, que a gente se surpreende, porque é sinal que nós estamos aprendendo ainda. Porque o dia que eu parar de me surpreender, eu não preciso mais estar aqui, né? Com certeza, já vou né? embora. Mas qual foi aquele papo, aquele contato que ficou para você, assim? Aquela coisa que mais marcou para você dentro dessa sua vivência com os podcasts, com as suas lives? O que ficou? Qual foi a história que ficou, que marcou? Olha, tem tantas, Ivan, tem muitas mesmo. Sempre. Porque a pandemia me ensinou muita coisa, né? Apesar da gente ter passado por situações muito difíceis, né? Quando eu comecei, a pandemia realmente começou, teve um movimento que o Claudinei Prieto fez de fazer umas novenas em live pelo Instagram e as pessoas se sentiram próximas, se sentiram acolhidas naquele momento. Eu falei, ele fez essas novenas por 2 semanas, então, ou seja, foram 18 dias seguidos, né, fazendo essa novena. E eu falei, eu vou continuar. Eu falei, Clau, eu vou continuar, né? Seguir daqui. Dar continuidade nessa novena para auxiliar as pessoas que estão angustiadas nesse momento. Continuei. E aí depois, obviamente, né, não dá todo dia, acaba ficando inviável. Mas eu transformei isso para as minhas meditações de segunda. Então eu transformei esse momento, esse encontro, para um dia pelo menos na semana para a pessoa poder estar junto. E aí eu chamo do meu grupo de meditantes e as pessoas se reúnem para fazer uma meditação, seja com a deusa, seja com quem for. E o feedback que eu tive de tantas pessoas que me procuraram depois falando, Cláudio, olha, eu estava passando por uma situação
muito complicada na minha vida, eu não estava conseguindo dormir à noite, as meditações me acalmaram, me deram um momento de paz, de tranquilidade, de eu poder colocar e centrar os meus pensamentos para poder me acalmar e ter uma semana mais produtiva. Isso para mim foi, assim, impagável, sabe? Aquele momento que você fala, nossa, todo o esforço valeu a pena. Eu sempre digo que quando você abraça muitas pessoas que sofrem, você não esquece o seu sofrimento, mas você minimiza, porque Sim. você vê que existem coisas ainda maiores, coisas menores, então você começa a ressignificar Sim. a sua própria vida. tem Em que momento isso aconteceu com você? Principalmente durante a pandemia. Qual que você acha que foi o seu maior desafio? Foi a disciplina, porque eu fazia 2 vezes por semana. Foi a disciplina de estar fazendo nessas 2 dias da semana. Fazia todo dia. Só eu mesmo, né? Só Ivan. Eu fazia 2 vezes na semana essa disciplina de estar com as pessoas sempre no mesmo horário, no mesmo dia, para estar lá com eles, junto com eles, e me trazer um pouco dessa disciplina, que eu sou artista, né? Então, artista e artesã acaba acordando no meio da madrugada com uma ideia e vamos que vamos. Eu escrevo né? assim. Então. Os meus textos, os meus textos, os meus roteiros, eu escrevo assim. E sem hora para terminar, é aquela coisa que vara a noite pintando. Então, trazer esse desafio dessa disciplina de não, tem que ter um horário para estar lá nesses 2 dias, para estar com as pessoas, para fazer. Foi um desafio, mas foi interessante, eu acabei aprendendo também. Então, foi bem produtivo para mim. Você comentou uma coisa muito interessante, né, de acolher a dor dos outros. Dentro dos rituais, a gente tem um cântico que é mais ou menos assim: eu sou um círculo e nele eu te curo. Você é um círculo e nele eu te curo. Unidos no círculo somos um. Então ao mesmo tempo Empatia. que eu te curo, você me cura. Empatia também. Sim. Naquele filme que está em cartaz ainda, aquele do pessoal azulzinho lá, como é que é o nome mesmo? Avatar. Avatar. Tem uma cena que as pessoas com um mínimo de sensibilidade derretem, né? Uhum. Que é quando ele toca no outro e diz assim, eu te vejo. Uhum. Sim. Como é difícil hoje ver as pessoas, não é? As Ah, pessoas sim. não estão se vendo mais. Não. Porque ver o outro é você ter empatia, é você sentir empatia. Sim. Como é que é para você, mulher, bruxa, artista, como definição, de certa forma, feminista, não feminista no sentido vulgar, como a gente conhece, não que feminismo seja vulgar, mas quando a gente diz vulgo, é a forma popular de se Sim, dizer, sim. né? Feminista no sentido que você cultua a Mãe Terra, você cultua a natureza, Sim. Mãe Terra, tudo feminino. Sim. Como que você vê a sua condição hoje no Brasil, nesse momento, nessa transição? O que é ser mulher, bruxa e artista no Brasil hoje? Diria que um pouco melhor do que há 20 anos que eu comecei. Porque quando você para pensar em 20 anos, não é nada, né? Olha, é uma vida. Mas é bastante tempo. E eu posso dizer que a bruxaria no Brasil conquistou muito espaço. Ainda tem muito para conquistar. Eu acho que as mulheres ainda têm muito a conquistar. Sou diânica e reafirmo sempre a importância de falar sobre a deusa. Né? Diana Caçadora. Sim, de você falar sobre esse empoderamento feminino, né? Não é fácil ainda, porque ainda, queira ou não, vivemos numa sociedade machista, misógina, sexista, tudo é complicado. e que é complicado, mas quando você falou jovem, até agradeço, mas esses cabelos brancos não são pintados, são de verdade mesmo, né? O jovem fica aí pelo glamour da magia, mas eu, ao longo aí da minha
da minha vida, eu posso dizer que agora eu posso usar todo o conhecimento que eu tenho para ajudar outras mulheres a não terem as mesmas dúvidas e incertezas das quais eu tinha quando eu era mais nova. Essa é a sua esperança do futuro? Minha grande esperança do futuro é sim poder ver pelo menos, um Brasil um pouco mais igual entre homens e mulheres. Mais igualitário mesmo, né? Sim, mais onde proporcional. você tenha um papel de maior igualdade em cadeiras como presidência, governos, autarquias, enfim, onde você tenha mulheres poderosas, empoderadas neste papel de liderança. Então, se serve de alguma coisa, eu sim espero que eu possa, através de atos simples, que seja de uma meditação, do meu podcast, que eu possa, do meu canal, da minha arte, que eu possa dizer para outras mulheres, para outras meninas hoje que começam e que trilham a sua vida, é que vocês podem. E que ninguém tem que dizer o que vocês devem ou não fazer. Dentro dessa sopa energética que é o universo, os universos, enfim, o todo, né? Outras dimensões, outras esferas, enfim, isso tudo é uma grande sopa energética. Nós temos uma película energética que nos separa um do outro para que a gente não se funda totalmente, né? Porque o desenvolvimento é de forma individual. E só tem uma maneira de se quebrar isso e se dar continuidade, né, à vida. Isto é que duas pessoas, né, perfurem esta camada através de uma relação, através de uma questão, né, de sexo mesmo. É só nesse momento é que há a grande junção, é que se faz a grande magia. Claro que existe a questão das condições, né? Porque se o feminino existe dentro de um homem e esse homem está com uma pessoa do mesmo sexo, mas ali tem uma energia, né? Do masculino, do feminino ali também, não estamos questionando gênero aqui. Uhum. Mas a única coisa, né, que faz isso acontecer é que existe o masculino, seja como ele se manifestar, uhum, e existe o feminino, seja como lá for que ele se manifeste, seja lá da que forma for. Então, nós temos essas duas energias, masculino e feminino, tá? Dentro das suas mais variadas formas. Uhum. Então, fora disso, não há espiritualidade. Fora disso, não há continuidade da vida. Fora disso, não há crescimento. Então, vamos parar de bobagem. Não tem ninguém melhor que ninguém. Não tem um gênero melhor que o outro. Não existe essa definição. A definição, cada um escolhe como viver. Agora, nós não temos o direito de escolher se vamos respeitar ou não. Isso é obrigação. Vamos respeitar, né? Respeitar a mulher, vamos parar de criticar a mulher, porque simplesmente a gente acha que o mundo é dos homens. Não é não, gente. Nós somos meramente, né? Nós somos meramente metade dessa energia. Ou entendemos isso ou não vamos para lugar nenhum. Sim, com certeza. Né? Então a magia, acima de tudo, é isso, é essa busca desse equilíbrio. Né? Bom, nós poderíamos conversar durante horas, né? Mas chegamos ao final. Gratidão, querida. Imagina! Foi um prazer imenso te receber aqui. Eu que agradeço. Me deixa só o seu contato. Claro, quem quiser entrar em contato, é só acessar meu Instagram, @ClaudiaIssa, Cláudia com DHIA, né? Tem também lá na minha loja virtual, pelo Elo7, elo7.com.br. Cláudia tem um H antes do I. Isso. Cláudia Issa, com 2 S. Exato. Ok? Beijo no coração, gente. Até semana que vem. Gratidão, querida. Obrigada a você. Tchau, tchau. Deixa o sol entrar.